Olá, sou Paulo Eduardo e estou chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Que bom te encontrar aqui novamente, seja sempre muito bem-vindo. Fico feliz em te encontrar. Nós estamos fazendo uma série de estudos expositivos na Palavra de Deus, estudando versículo por versículo, olhando o contexto e trazendo aplicações para as nossas vidas. Um estudo detalhado. Eu convido você para me acompanhar em mais um estudo. Vamos lá? Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas. Nós estamos no capítulo 2, onde Paulo ele passa aqui da defesa do seu evangelho para o alcance do seu ministério. Lembrando que Paulo está vivendo o confronto dos judaizantes, questionando a autoridade do apóstolo Paulo, questionando o ministério dele entre os gentios, e Paulo está mostrando que caminha em parceria junto com os apóstolos em Jerusalém, os apóstolos que pregavam para os judeus. Mas Paulo foi chamado para ministrar para os gentios. Deus deu a graça para Paulo pregar para os gentios, enquanto deu a Pedro o privilégio de pregar para os judeus. A gente pode dizer que o ministério de Paulo direcionava para os gentios e o de Pedro direcionava especialmente para os judeus. Mas os dois apóstolos, eles não eram rivais, eles não estavam disputando, eles eram parceiros, eram ministérios diferentes. Eles tinham ministérios dirigidos para públicos diferentes, mas os dois anunciavam o mesmo evangelho da graça. Embora que alguns judaizantes lá no meio ficavam querendo criar, gerar inimizade, não é? Colocar questionamentos em relação ao ministério de Paulo. E a gente destaca aqui alguns aspectos no estudo de hoje. O versículo 7 nos fala que o ministério de Paulo aos gentios, ele era uma vocação, um chamado divino, não era uma vontade de Paulo, não é? Não era uma delegação humana, mas era o Senhor que tinha comissionado. Olha o versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Paulo não pregou para os gentios de forma que ele deliberou por fazê-lo, ele quis fazê-lo. Não foi assim. Não foi Paulo pregando para os gentios porque Pedro disse que ele deveria pregar para os gentios. Mas o mesmo Jesus que chamou Paulo, comissionou Paulo, direcionou Paulo para o ministério que ele deveria desenvolver. A tese dos judaizantes que queriam diminuir Paulo, diminuir o seu ministério, se esbarrava, na verdade, do fundamento do seu chamado. Quem chamou e comissionou Paulo foi o próprio Deus, e é isso que ele está mostrando aqui. O fato do ministério de Paulo ser direcionado para os gentios não significa que ele não dava atenção para os judeus. Não significa que ele não estava nem aí para o seu povo, foi pregar para judeu porque não está dando atenção para o seu povo. Não significa isso. O apóstolo Paulo ele tinha um grande peso no seu coração em relação ao seu povo. Isso lá em Romanos, no capítulo 9, versículos 1, 2, 3, Paulo destaca essa questão. Paulo sempre que chegava em uma cidade, a primeira coisa que ele fazia era se dirigir a uma sinagoga, caso tivesse uma, né? E ele começava o seu trabalho no meio do próprio povo. Então Paulo não estava excluindo os judeus. E da mesma forma, Pedro não excluía os gentios. Pedro também, ele ministrava entre os gentios. Você vai achar Atos 8 e 10. No entanto, o que nós estamos destacando no estudo de hoje? Cada um direcionava os seus esforços, o seu trabalho, concentrava no trabalho, no campo, onde o Espírito Santo havia ministrado no coração deles para desenvolver o trabalho. Então Pedro pregava para os judeus e Paulo pregava para os gentios, ou seja, os não-judeus, cada um desenvolvendo o trabalho aonde o Senhor havia colocado. E a obra do Senhor é feita assim. Cada um vai aonde o Senhor direciona. Eu dou um exemplo para você, nós que estamos aqui no Nordeste. Eu creio que a maioria de vocês sabe, eu sou de Minas Gerais e vim para o Nordeste pregar o Evangelho. Alguém disse quando eu vim para cá, será que não tem gente suficiente para ouvir o Evangelho aqui em Minas? Precisa ir lá para o Nordeste? Claro que tem, mas o Senhor me comissionou a vir pregar o Evangelho no Nordeste.
Os que estão pregando lá em Minas fazem o mesmo trabalho. É o Espírito Santo que comissiona, cada um fazendo o trabalho aonde Deus colocou, e todos com um só propósito. Nem os que estão no Nordeste, ou os que estão na África, ou os que estão nos grandes centros, no Sudeste, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém está pregando um evangelho diferente de ninguém. Todos trabalham com um só propósito, e é isso que Paulo está apresentando aqui, para aqueles que questionavam o seu trabalho. Paulo também diz que o ministério de Paulo aos gentios era uma capacitação divina. Não foi homens que treinou isso. E Paulo tem enfatizado isso. Você que acompanha os estudos todos os dias tem percebido isso. Paulo está enfatizando a autoridade do ministério que ele fazia. Versículo 8 ele diz: pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. O Senhor não apenas conduziu Paulo para os gentios, mas capacitou ele para esse trabalho. Da mesma forma que fez com Pedro em relação aos judeus. O chamado vem de Deus. Assim como vem o poder, a capacitação, vem também a capacidade de exercer o ministério aonde o Senhor colocou. Paulo não é apóstolo por vontade própria, nem por poder próprio. Tanto a sua vocação quanto o poder vem de Deus. E é assim que nós precisamos servir ao Senhor. A gente não faz as coisas pela nossa vontade, pelo nosso desejo, mas nós fazemos de acordo com a vontade, a orientação, a instrução de Deus. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a estarmos sensíveis o suficiente para ouvirmos a voz dele e servirmos aonde ele quer que nós sirvamos. Entendendo que ninguém é melhor do que ninguém ou mais importante do que ninguém porque está em um campo diferente. Aqui no Nordeste, lá na África, lá na Ásia, nos grandes centros, São Paulo, Rio, Minas, enfim, aonde for, todos somos servos de Deus, pregando o mesmo evangelho de salvação em Cristo Jesus, somos apenas servos do Deus Altíssimo. Que Deus nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e compartilhe. Nós temos muitos estudos bíblicos aqui, aprendendo a palavra de Deus todos os dias, e eu espero você no nosso próximo encontro. Que Deus abençoe sua vida grandemente e até lá.